como líder é sempre calibrar expectativas. Então eu vou ouvir o que ela precisa, eu vou ouvir o que ela tem a me entregar, eu vou dar condições para que ela possa exercer o melhor dela. E assim a gente entregar um valor para o nosso cliente. Bem-vindos a mais um episódio dos Guardiões da Retenção. E cada vez mais a gente está se aproximando aí da segunda temporada, que a gente vai... nem a segunda, né? A gente já vai para a terceira agora. A gente já está reformulando todas as ideias para começar diferentemente aí para vocês. Nós vamos focar aí cada vez mais quem são os verdadeiros Guardiões da Retenção aí do nosso Brasil, do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande. Aí quem sabe do mundo inteiro também, a gente vai focar em outras pessoas, em outro público, vocês vão ver que é muito interessante, vai agregar muito valor e vai cumprir a nossa visão como empresa, que é revolucionar o conteúdo sobre retenção de clientes no Brasil. Né? E dessa vez, eu trouxe uma pessoa muito especial, um convidado de coração, uma pessoa que nós tivemos vários laços, ainda temos laços tanto musicais, que eu já trouxe amigos músicos, quanto laços de grandes amizades que temos aí. Hoje eu trouxe um grande amigo, Yuri Arraes. Ele já é uma pessoa que a gente conversa bastante tempo sobre empresas. Ele é formado em Direito, vai falar as especificações dele, quem é exatamente a Yuri. E eu sou o Arthur, como vocês já sabem, e agora é a vez do Yuri falar sobre quem é esse cara massa aí. Ô, louco, se eu ficar até nervoso na hora de falar. Mas vamos lá. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Arte, vou te chamar de Arte. Beleza. Te chamar de Arte. Meu nome é Yuri, eu sou advogado já há quase 10 anos. Trabalho hoje atendendo empresas em geral, empresas de médio, grande porte. Sou especializado em gestão, direito corporativo, direito tributário. Hoje eu estou muito mais focado no estudo de compliance, mas o que eu mais considero como uma característica profissional minha é a vontade e o entusiasmo de descomplicar o direito. Então eu acho que o direito ele tem que ser falado de uma maneira simples, tanto para o cliente, quanto para o judiciário, quanto para qualquer pessoa. Todo mundo tem que entender o direito, afinal o direito é de todo mundo. Nossa, esse vai ser o assunto de hoje, né? Sobre como descomplicar aí o direito, mas também como gerar de forma genuína, né, valor aí para os empresários, né, para as pessoas por meio do direito, né? Porque que nem hoje é muito fácil confundir a linguagem, confundir a comunicação, né, Yuri? Hoje o advogado ele tem muito poder, né? Essas pessoas que falam, principalmente para pessoas que não têm tanta não entendem tanto, né, do linguajar, né, acaba confundindo, né. E como que para você esse assunto reflete na sua vida? Como que é isso no dia a dia, cara? Sobre como que você batalha para descomplicar o direito? Eu estava vendo um comentário ontem, inclusive, de uma psicóloga comentando que o ser humano ele é um ser que se baseia na confiança, né? E aí, quando a gente é como se a gente almejasse confiar em alguém, é como se alguém fosse nos salvar de algum problema, se alguém fosse nos apoiar em algum momento de dor, e como se alguém fosse compartilhar conosco aquela felicidade, né? E quando eu olho para o direito, o nosso cliente ele está buscando na gente uma solução, seja para o negócio dele, seja para um problema que já foi constituído, né, que pode trazer um risco de imagem, um risco financeiro e etc. E o papel do profissional do direito, né, principalmente, eu acredito que é transmitir para o cliente o que precisa ser feito, qual é o custo, e não custo financeiro, né, qual que é o custo de tempo, o quanto esse cliente ele tem que se esforçar para contribuir para esse resultado que é pretendido, para que aí sim você alinhe uma expectativa com o seu cliente e chegue àquele resultado final. Então você resolva aquele problema, para que você previna que novos problemas ocorram e para que você, enfim, contribua para que esse cliente, né, essa empresa, ela continue sempre se desenvolvendo, crescendo e lucrando, que é o objetivo de uma empresa. Deixa eu te falar uma coisa, Yuri. Desse ramo de advocacia, né, advogados, o que eu vejo? Muito deles, eles se comunicam muito bem, né, de forma técnica, mas isso até tratando de um outro âmbito, que é o âmbito de vendas, com o qual eu estou mais comercialmente, né, falando, eu vejo que existe uma certa dificuldade deles em saber vender, né, e isso não vender tecnicamente, mas vender de forma que nem você falou, que vai realmente resolver o problema da pessoa, né, até porque hoje quem fala a mensagem, quem está escutando, isso pode ficar confuso para as pessoas, né,
Você se considera um bom vendedor, assim, nesse quesito, até vender o produto? Como que é isso aí? Eu me considero um vendedor honesto, vamos dizer assim. O principal ponto, né? Honesto. É verdade, é verdade. Assim, eu acho que o principal ponto da minha filosofia de trabalho é a transparência. Então, eu vou falar para o meu cliente qual que é a solução que eu tenho em mente. Então, assim, primeiro ponto para eu vender algo para alguém, eu preciso ter conhecimento. Né? Então, não adianta eu falar é bonito se eu não souber sobre o que eu estou falando. E não adianta eu falar é bonito, ou difícil, ou complexo, se o meu cliente não entender qual que é o valor que eu estou propondo para ele. Então, assim, eu falo que eu sou um vendedor honesto porque eu realmente falo, olha, para mim, na minha opinião, de acordo com os meus conhecimentos, de acordo com as pessoas que trabalham conosco, enfim, de todo mundo que está envolvido nessa situação, a opção é essa. E o custo, e mais uma vez, não estou falando de custo financeiro, o esforço que será necessário é esse, entendeu? E aí o cliente ele vai tomar a decisão. Pode ser que o cliente ele não goste do que eu falei para ele, mas eu sempre vou falar o que eu realmente acho que é a melhor saída. Hoje existe no Brasil, Yuri, certas pessoas que você segue que também têm essa mesma filosofia que você tem de descomplicar o direito? Você conhece alguma outra pessoa que batalha com isso aí também? Ou na realidade a galera quer confundir mesmo os outros para afastar? O que você acha? Eu não, Tem essas duas vertentes, assim? não, eu acho que assim, existe uma mudança cultural, né? A gente vem de gerações em que o poder ele se transmitia como um status, né? Então, se eu tenho poder financeiro, eu tenho o status, e se eu tenho o status, eu tenho o poder sobre a tomada de decisão de outras pessoas, né? Mas a gente está vendo que com todo o acesso à informação, com essa democratização mesmo do conhecimento, as pessoas elas estão conseguindo ter acesso a mais coisas. E elas estão vendo que, na verdade, o bom advogado, né, um bom profissional, não vou nem só falar de advocacia, o bom profissional não é aquele que aparenta ser um bom profissional, e sim aquele que entrega um valor genuíno, né? Então, eu não posso falar sobre o que os outros fazem, né? Eu não tenho esse conhecimento, mas eu não sigo ninguém, eu não sou uma pessoa que segue nenhuma celebridade, nenhuma influência, nada. Nenhum influencer. Eu só sigo os meus amigos nas redes sociais e uma ou duas bandas de rock. Mas assim, eu confesso que eu não sei o que as outras pessoas fazem, mas eu sei que tem colegas que têm esse mesmo pensamento que eu, que o cliente, na verdade, ele tem que estar no centro da relação processual, né? Vamos olhar para um universo processual. Ele tem que entender o que está acontecendo no processo dele. Ou se eu for olhar para uma visão de gestão, né, se eu estou ali dando uma consultoria, se eu estou ajudando uma empresa a construir um arcabouço de normas, né, de regras para funcionamento, ele tem que entender tudo aquilo que está acontecendo e o porquê daquilo acontecer, né? Então, assim, ó, se você registrar o seu documento digitalizado e se você tiver um servidor onde você vai guardar esses arquivos, você vai poder ter acesso a ele a qualquer momento. Então, se você tiver algum problema com um prestador de serviço, você vai ter aquele documento em tempo real. Você não tem o risco, né, de você perder aquela informação e aí você gerar um imbróglio, né, um problema, e aquilo virar uma ação judicial. Então, acho que a proposta de valor ela está em todas essas etapas, desde a decisão mais simples, em como eu nomeio um arquivo numa pastinha no meu computador, a realmente a qual vai ser o meu posicionamento numa audiência, se eu vou precisar assumir um risco, às vezes eu falhei como empresa e eu tenho que assumir uma responsabilidade. E qual que vai ser aquela responsabilidade? Até onde eu posso ir? Entendeu? Então, eu acho que vem de todas as etapas, desde lidar com o processo na justiça, até como planejar o dia a dia da empresa. Deixa eu fazer uma pergunta, Yuri. Como se diferenciar, assim, hoje eu vejo que é um âmbito, assim, né, de muita concorrência, né, principalmente aqui na nossa cidade, né, eu acho que no Brasil inteiro, né, Yuri. Como se destacar, assim, como se diferenciar, porque você falou de gerar valor genuíno, né, pro cliente, para a pessoa que estiver ali, né, atendendo, mas como que você faz hoje, como que você fez, né, como que você fez para até chegar no nível que você está hoje, como que foram as estratégias aí? Eu acho que o principal ponto, Arthur, é o conhecimento, né? Eu tenho que entender qual que é o contexto do mercado. Então, para eu saber como que eu vou vender vamos dizer assim, um serviço advocatício, né? Como que eu vou propor um valor para alguém e essa pessoa vai querer me contratar, eu tenho que saber qual que é a dificuldade que ela enfrenta. E isso vai de ler todo dia o jornal, estudar todo dia,
acompanhar Ter o contexto também, vários contextos. acompanhar a mudança legislativa, acompanhar a mudança econômica. Se você está aberto a todas essas informações e a todos esses conhecimentos, você sempre vai conseguir enxergar uma solução para aquela pessoa que precisa. Uhum. E assim, e talvez essa seja uma falha de algumas pessoas, né? Que às vezes a gente acha que o nosso conhecimento ele é o bastante, mas na verdade a gente está aprendendo até o último diazinho da nossa vida. Uhum. Então, como profissional, e principalmente profissionais das ciências humanas, né, que as ciências humanas elas se baseiam nas mudanças de comportamento e o comportamento ele é influenciado por todo um contexto, né? E a legislação ela muda de acordo com o comportamento da sociedade. Então, se eu não estiver atento a todas essas mudanças e eu me mantiver preso num contexto teórico de uma universidade, de uma especialização, eu não vou conseguir gerar um valor, né? Eu posso ter um nome, uma história, mas talvez eu não tenha perenidade, sabe? Ficar muito preso dentro da caixa. Exatamente. Eu acho que assim, para você... E isso eu sempre falo, né, com as pessoas que trabalham comigo. Eu pergunto da seguinte maneira, e é sempre a mesma coisa que eu falo. Quando você pensar na sua carreira, se pergunta o que você faz de melhor, certo? Depois você olha para o que você faz de melhor e vê se as pessoas precisam do que você faz de melhor. A partir do momento que elas precisam, você desenvolve o que você faz de melhor. Você vai gerar um valor e você vai crescer. É inevitável. E hoje você, onde você está, você exerce um momento ali de liderança, né? A gente está falando de liderança, gestão, não precisa adentrar muito, né, especificamente nisso, né? Mas como que você consegue passar isso para as pessoas que você lidera também, para eles gerarem valor genuíno também para as outras pessoas? Porque uma coisa é você fazer, né? E aí entra a complexidade da escala, né? Que hoje você tem que saber com que as pessoas com qual você lidera também tenham o mesmo DNA. E como que funciona isso, você transmitir essas mesmas ideias, seguir os mesmos princípios? Você já teve dificuldade nisso, né? Porque geralmente é um momento que a gente encontra dificuldade, né? Eu acho que assim, todo mundo tem uma história, né? Então, quando a gente lida com pessoas, a gente sempre vai lidar com histórias diferentes. Então, às vezes, a maneira que eu me comunico com alguém não vai ter a mesma eficácia se eu me comunicar com você, por exemplo. E na liderança, para que as pessoas elas entendam qual que é o valor que elas têm que gerar no negócio, elas têm que entender o porquê que elas estão ali, né? Então, eu preciso sempre, o meu papel como líder é, mais uma vez, ser honesto e transparente. Eu preciso explicar para essa pessoa por que ela faz o que ela faz e qual que é o objetivo de fazer o que ela faz, qual que é o resultado que ela vai conseguir, para que aí sim ela enxergue um propósito naquilo. Ela vai chegar, ela vai olhar, olha, minha missão então é fazer o meu cliente economizar R$ 1 milhão num ano, né? Então ela vai enxergar um propósito naquilo. E se ela chegar à conclusão que não é aquilo que ela quer, beleza. O meu papel como líder é saber também transmitir para ela que ela pode seguir um outro caminho, sabe? É assim que funciona. Esse é o meu modelo de liderança, né? Nisso que eu acredito. As pessoas certas nos lugares certos, executando da forma com propósito. Né? E ninguém tem que ter medo de recomeçar e tentar em um outro caminho e fazer uma outra coisa. Eu acho que é assim, a gente tem que estar onde a gente acha que é o nosso lugar. Vou te fazer uma pergunta agora, Yuri, meio delicada. Porque quando a gente está nesse âmbito da liderança, gestão, né, a gente tem que ter conversas difíceis. Né? Isso seja até com os clientes, com as pessoas da equipe, né? E eu acho que você falou de propósito, e muitas das vezes o propósito no meio do caminho ele pode se tornar um caminho esquisito, né? As pessoas assim se perdem um pouco. E como que faz para direcionar bem isso, né? Não sei se eu consegui ser tão claro na pergunta. O propósito de quem trabalha comigo, por exemplo, eu tenho é muito difícil assim, porque o líder ele tem que aflorar o que a pessoa tem de melhor. Então assim, é a minha missão. Não adianta, se o líder ele tiver um projeto, um pensamento expansionista de crescimento, e é o que se espera de qualquer contexto, né? Se eu sou um empresário, eu quero que a minha empresa tenha perenidade, ela cresça, eu consiga faturar mais, eu consiga deixar uma herança para minha família, etc, etc, etc. Se eu estou num universo de um escritório de advocacia, eu quero ter um leque maior de clientes, enfim, eu quero ter um portfólio mais variado,
eu quero desenvolver a qualidade técnica da minha equipe, etc. Eu acho que nesse cenário, para eu fazer alguém abraçar esse propósito, Meio de conversas difíceis, né, cara? eu acho que a pessoa ela tem que se enxergar pertencendo àquilo, sabe, àquele lugar. De Eu não tenho, executar um bom trabalho também, né? De ter isso. eu não posso, e é isso que eu penso, né? Às vezes a gente tem medo e às vezes a gente tem a necessidade de permanecer preso num contexto, numa situação, porque é como eu vou pagar minhas contas, é como eu vou sustentar minha família, etc. Mas dependendo do nosso contexto, às vezes a gente não precisa ficar sentado no nosso diploma, sabe? A gente pode procurar o nosso próprio valor. Mas se o nosso valor está de acordo com aquele propósito pelo qual a pessoa foi contratada, né? E pelo qual o motivo dela estar naquela equipe, maravilha. Meu papel como líder é sempre calibrar expectativas. Então eu vou ouvir o que ela precisa, eu vou ouvir o que ela tem a me entregar, eu vou dar condições para que ela possa exercer o melhor dela. E assim a gente entregar um valor para o nosso cliente. Legal, Yuri. A gente vai agora partir para o momento assim, de fazer algumas perguntas chaves, né? E principalmente você dar dicas, né? Porque esse é um momento que importa para a internet hoje com vídeos tão curtos, né? Então esse é o momento que vai ficar marcado. Né? Mas vamos lá, Yuri. Bom, vou fazer uma pergunta bem perspicaz agora, né? Então, hoje, eu sendo um empresário, você sendo um empresário, quais duas dicas você daria para escolher um bom advogado, um bom escritório que possa gerar valor realmente para esse empresário? O que você acha que o empresário deve ter em mente ao escolher? Eu acho que assim, o empresário ele tem que estar sempre com alguém que passe confiança a ele. Né? Então, ele tem que ter uma comunicação transparente e honesta com o advogado dele. O advogado dele tem que passar, olha, o risco de você tomar determinada medida, o risco de você fechar esse negócio é esse. E não só falar por falar, né? Mostrar evidências. Então, você trazer uma evidência, porque a legislação prevê isso, porque esse fornecedor com o qual você está querendo fechar esse contrato tem um histórico, ele já foi investigado, cometeu crime ambiental, etc. Existe, isso é análise de risco, né? Quando a gente olha para a agenda ESG hoje, a gente olha sempre para trabalhar com parceiros de negócio que tenham um bom propósito para a sociedade. Então, eu como advogado, eu tenho que mostrar sempre qual que é o caminho mais seguro para o meu cliente. Né? E o cliente ele tem que procurar alguém com quem ele se sinta seguro. Né? E eu acho que a disponibilidade também. O cliente ele não pode ser mais um no seu portfólio de escritório de advocacia. Você tem que estar disponível para o seu cliente. Hoje a comunicação ela é muito imediata. Né? A internet ela faz com que tudo seja urgente, principalmente depois da pandemia, parece que tudo, o tempo todo, tudo é urgente. Tudo é para daqui 1 hora, daqui 1 hora e meia. Mas nesse universo de urgência e de muita informação, de muita necessidade, eu acho que o advogado ele tem que trabalhar para que ele crie uma sistemática para ele fornecer esse valor para o cliente. E o cliente ele tem que se sentir importante perante esse advogado, perante esse escritório de advocacia. Eu acho que essas seriam 2 dicas que eu daria para o empresário. Que ele pudesse saber qual que é o caminho que o advogado dele está tomando e o porquê do advogado dele está tomando aquele caminho, e que ele pudesse contar com aquele advogado sempre que ele tiver um problema para ser resolvido, alguém que seja disponível para atender. Ótimo, agora a gente vai virar a moeda, né? Se você fosse o Yuri, quais dicas você daria para o Yuri que está começando para poder gerar valor genuíno aí para o cliente? Se você conseguisse voltar uns 10 anos ali, assim, cara, ó, faça isso. Quais dicas que você daria para a galera que está nessa área aí, Yuri? Vai soar um pouco repetitivo até, mas assim, eu acho que a principal dica é estar aberto a mudanças, né? Porque às vezes a gente aprende algo na faculdade, na teoria, e a gente chega na realidade, se você começa a advogar, você vê que o mundo ele é totalmente diferente. Nossa, muito diferente. As coisas acontecem de uma maneira muito distinta. Você não tem aquela prova que você precisa para ganhar um processo. Você tem que ir atrás, você tem que ajudar o seu cliente a achar aquele documento, você tem que pensar numa outra tese jurídica, etc. Eu acho que assim, você tem que estar sempre aberto às mudanças. Você tem que entender que a advocacia é algo muito diferente da teoria. E isso vai fazer com que você adquira conhecimento, né? E você tem que estar aberto a adquirir conhecimento limitado. Você tem que ter humildade para aprender. E depois de tudo isso, né? Você tem que saber
qual que é o valor que você quer gerar. Então, olha, o meu conhecimento é esse, o que eu gosto de estudar é direito empresarial, é direito de família, é direito criminal. Qual que é o contexto da sociedade nesse universo, né? O que as empresas estão sofrendo hoje que elas não sofriam 5 anos atrás? O que elas estão buscando? Então, eu estou falando hoje de uma agenda de sustentabilidade, eu estou falando de uma agenda de anticorrupção, eu estou falando de tudo isso, sabe? Então, quando eu olho para regras, segurança, transparência, confiabilidade, né, que é isso que a gente está falando do meio empresarial de hoje, eu, como advogado, eu tenho que estar compactuando com essa agenda. Então, nesse universo, o que eu posso agregar, sabe? E é isso que eu daria de dica. A pessoa ela sempre está aberta a aprender e ela sempre se dispor a observar o contexto no qual ela está inserida como sociedade, sabe? E como mercado. A partir daí, ela vai ter um valor a gerar. Fantástico, fantástico, fantástico. E hoje a gente está chegando no momento final do episódio, que é o momento que a gente faz a pergunta mais chave aqui, né, do episódio, que tem a ver muito com o propósito da Retemax, tem a ver com o nosso propósito do nosso podcast, que são os Guardiões da Retenção. A gente está para revolucionar, porque a gente acredita, Yuri, que por mais que numa estrutura comercial tem que ter geração de demanda, conversão e retenção, na realidade a retenção é a gestão, né? Então a gente fala muito sobre gestão aqui dentro do podcast, né? E para a gente caminhar para o final, eu vou fazer essa pergunta que é a pergunta mais importante, né? Que como hoje o direito empresarial ajuda ou auxilia, ou o valor genuíno disso aí auxilia para reter clientes? Eu acho que a melhor maneira... É a pergunta mais importante. Até inspirei aqui, vou falar com calma, mas assim, eu acho que a melhor maneira da gente passar confiabilidade para os nossos clientes e assim a gente manter uma relação duradoura com eles é através da transparência e da segurança, né? Então, quando eu olho para o direito e para a gestão, eu como profissional do direito tenho que garantir que o meu cliente, a empresa, ela tenha segurança na gestão dela. Então, que ela tenha controle de dados, que ela tenha regularidade nas autorizações que ela precisa ter, que ela tenha os registros corretos, que ela esteja de acordo com a lei, enfim, que ela tenha um propósito, além do propósito financeiro, mas um propósito social, né? E eu acho que através de tudo isso, você transmitindo, né, ser uma empresa confiável, que não tem histórico de demissões em massa, de crimes, de corrupção, de, não sei, às vezes de distrato com o cliente, as coisas têm dimensões muito distintas, né? Você transmitindo essa imagem de ser uma empresa confiável, que está toda em ordem, é igual você chegar na sua casa. Quando você chega na sua casa e ela está toda organizadinha e você sabe onde pegar as coisas, você se sente muito melhor do que quando você chega na sua casa e está tudo bagunçado e você não sabe onde está nada. O cliente é da mesma maneira. Ele tem que saber que quando ele está contratando, quando ele está fechando uma parceria negocial com uma empresa, ele sabe como as coisas vão acontecer. Então é mais ou menos isso. E o papel do advogado é organizar a empresa, ajudar na organização da empresa, para que ela se torne aquela casinha organizada, que as pessoas vão querer ficar. Excelente. Isso também ajuda a reter os talentos, né, os colaboradores, né, que tem tudo a ver com o nosso propósito. Yuri, quero agradecer a sua participação. Eu que agradeço. Esse episódio foi muito bacana, assim, foi esclarecedor e, na verdade, foi muito mais sobre propósito, né, do que direito, de tudo. E eu acho que isso tem muito a ver com o que você fala, né, que é o seu propósito de descomplicar, né, isso é muito bacana. Eu vejo que você é uma pessoa que fala de forma simples. Isso é muito legal porque é a forma como eu também gosto de me comunicar, né, de forma clara, objetiva, simples, transparente. Então, quero agradecer a sua participação aqui no episódio. Quero deixar esse momento para você jogar mais algum, se quiser jogar algum insight, se quiser jogar suas redes sociais, fica a seu critério aí para você ter esse momento final. Depois você volta para mim e eu finalizo o episódio. Só vou falar uma coisa, hein? Seja você mesmo, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Isso aí. Você quer deixar suas redes sociais aí, Yuri? Só pesquisar lá Yuri Arraes, você vai achar um monte de coisa. Vai achar pesquisa no Spotify. Música, LinkedIn, Instagram, tudo que vocês imaginarem. Fechou, galera. Quero agradecer mais um episódio aí dos Guardiões da Retenção com o Yuri aqui, meu grande amigo. Obrigado. E a gente se vê nos próximos episódios e nas próximas temporadas. Tamo juntos sempre, galera. Valeu.